O Neymar deixa a crise no time anterior e leva a crise para o próximo time. Então, vamos falar do que está acontecendo agora no PSG. Tem sincerão do técnico Thomas Tuchel. L'anniversaire de Neymar, il y avait des joueurs qui étaient à la soirée dimanche soir et qui étaient sur le terrain aussi. Est-ce que ça a pu les gêner dans les 20 dernières minutes? Est-ce qu'ils ont pu? Ah oui, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je laisse tout le monde qui était dans la fête, je n'ai pas une équipe. C'est pour ça. Eita, só faltou ele completar. E eu só não fui porque ele não me convidou. Teve isso, né? Tá se falando isso lá também, né? Que o Tuchel não teria sido convidado, porque ele não foi à festa. Aí sim é crise, hein? Aí é crise. Mas a gente não sabe nada oficialmente sobre esse convite, né, Calais? Se o convite chegou, se não chegou. Que o Tuchel não gostou da festa, mais uma vez, isso está se transformando num evento anual no PSG, né? E isso a gente já sabe. Foi uma festa pequena, discreta, né? O problema é que uma festa discreta para o Neymar já causa esse tipo de coisa, né? Eu não sei, é complicado. Eu quero ver. O problema é ele não ter jogado ontem. Eu acho que esse é o grande problema de tudo, sabe, Barreto? Porque ele tem jogado muito bem desde que ele voltou da última contusão. Tem mudado, inclusive, a atitude dele dentro de campo. A gente tem ouvido cada vez mais das pessoas em volta dele, de que ele está mais focado e tal. Então, sinceramente, o meu problema com toda essa história, ele pode celebrar o aniversário dele se ele quiser, ele pode pintar o cabelo de rosa se ele quiser. O problema para mim é ele não ter jogado ontem, né? E o time sentiu a falta dele, porque ele está sendo o melhor jogador do time. E eu vou dizer um negócio, Barreto, ele está sendo o melhor jogador de futebol europeu desde que ele voltou. Nesses últimos 2 meses, o melhor jogador de futebol europeu é o Neymar. Não tem dúvida, e eu acho que não tem ninguém que chega nem próximo dele, do que ele está jogando, né? Então, o fato dele ter feito aniversário e não ter jogado, eu acho que é aí que pegou mal. Porque ele, nas últimas semanas, ele até disse, falou assim, não, vou fazer uma festa menor, não sei o quê, não falou, claro, publicamente, mas foi o que ele fez. E o fato dele não ter jogado, acho que pegou um pouco mal. Esse é o grande problema, né? E não só o Tuchel não estava no aniversário, quem não estava também é o Mbappé, pelo menos a gente não viu fotos do Mbappé no aniversário dele. Mas é aquela velha história, Barreto. O Neymar ele vai ter, para tentar mudar a imagem dele ao redor do mundo, porque não é só a imagem dele dentro do clube, que a gente já viu que é uma imagem que para o Tuchel falar isso numa coletiva de imprensa depois do jogo que ele não jogou, é porque existe aí um problema de relacionamento, né? E existe aí um certo temor do que pode acontecer com esse jogador. Para ele mudar, ele vai ter que ser um cidadão exemplar, ele vai ter que ser, sabe, super quadrado. Mas assim, porque ele construiu essa imagem dele durante a carreira dele inteira, né? E o teu passado te condena, desculpa, mas é a verdade. Ninguém criou a imagem que o Neymar tem hoje em dia, senão ele. Ele foi quem criou isso. Então ele vai ter que se comportar da melhor forma possível. Então se ele quiser fazer festa de aniversário, então ele vai ter que arcar com essas consequências. Porque assim, essa é a imagem que ele construiu. Então o Neymar, o que ele vai ter que fazer a partir de agora é pensar nisso, falar assim, poxa, cara, então se eu vou fazer festa de aniversário, eu vou ter que engolir sapo. Ele vai ter que engolir isso. Mas para mim o mais importante dessa história toda é ele não ter jogado. Porque se ele tivesse jogado e marcado gol, ninguém estava falando da festa de aniversário dele. Então vamos ver o que acontece daqui para frente na temporada, Barreto, porque tem oitavas de final da Champions League pela frente e ele vai ter que provar em campo que ele realmente está amadurecendo. Eu não vou usar eu não vou falar, não está amadurecendo porque está pintando o cabelo de rosa, está fazendo aniversário, eu quero ver dentro de campo. Então eu vou dar aí uns meses para ver se realmente isso mudou ou não mudou, né? Mas realmente ele vai ter que pensar nisso, Barreto. Ele vai ter que pensar que para mudar a imagem dele no mundo inteiro, ele vai ter que se comportar como um jogador exemplar, né? Esse é o grande problema. Sabe que eu fui fazer uma busca agora no Neymar aqui, e o primeiro auto-preenchimento que vem é Neymar lesionado, né? E aí aparece uma notícia aqui do UOL, Neymar sofre lesão na costela e é vetado em jogo. Já tem muita piada circulando, né, o Calais, sobre se a época em que o Neymar se machuca. Outro carnaval. Tem carnaval, tem aniversário da irmã dele no dia 11. Foi um véspera do jogo contra o Borussia Dortmund, né? É o véspera do jogo, aniversário da irmã.
essa brincadeira que nos últimos 6 aniversários... Mas é esse negócio, isso não é, a culpa não é de ninguém, a culpa é dele, por ter construído essa imagem que ele construiu durante a carreira dele. Né? Então, é aquele negócio, não é de uma hora para outra que marcando um gol por jogo, depois de uma contusão durante 2 meses, você vai mudar a imagem que você criou durante a sua carreira inteira. Sabe? E aquela velha história, a gente só pega no pé do Neymar porque ele é o Neymar, porque ele pode ser o melhor jogador do mundo. E ele está com 28 anos e a gente ainda tem gente ainda que fala menino Neymar. Né? Fala, pô, ele continua sendo tratado como uma promessa, porque ele não chegou ainda no nível que todo mundo sabe que ele pode chegar. Né? Então, é aquele negócio, a única pessoa que pode mudar essa imagem dele é ele. É o menino Ney ou é o adulto Ney, em 28 anos completados hoje? Hoje? É, hoje. Parabéns pro Neymar. Fez a festa adiantada. Fez a festa pequenininha, né? A festa pequena do Neymar é mais ou menos como festinha de família na Itália. Mas acho que isso que a Laís tá falando é bem isso, assim. Acho que quem, de repente, pega agora e fala qual o problema dele fazer festa, qual o problema... Ele se lesiona, não é culpa dele. Mas é diferente de você estar lesionado e ir para um camarote de uma escola de samba no carnaval, né? Na Sapucaí, como ele já fez. Né? É diferente de, por exemplo, jogadores aí levando para outros jogadores que vão a festas lesionados e agacham até o chão, como foi o caso do Dedé naquela festa de aniversário. Né? Não tem o menor problema em fazer festa, não tem o menor problema em confraternizar, enfim. O que eles fazem é da vida deles, né? Mas quando você não observa o mínimo de postura ali, você depois tem que arcar com não observar essa postura. Eu lembro de uma vez que um colega meu me entubou 3 plantões seguidos num outro jornal que eu trabalhei. E eu fiquei furiosa, porque me entubou 3 plantões seguidos, mas e porque estava com problemas gástricos, e num desses dias eu encontrei com o colega no samba. Pelo amor de Deus, né? Aí eu realmente, assim, naquele dia ali, o clima azedou dentro de campo, né? Não dá para eu jogar pelo jogador que diz que está com problema gástrico e está no samba, mais ou menos isso. O Calas falou uma coisa muito interessante, que é, para reverter a imagem, o Neymar precisa ser o cidadão exemplar. O cidadão quadrado, exemplar. É um paradoxo, ele tem que mudar de um extremo que ele já esteve, que está se distanciando, que é daquele jogador indisciplinado, mimado, como normalmente se fala, para um jogador exemplar. O Neymar tem 28 anos, ele tem mais 5, 6 anos em alto nível. A carreira dele já está na metade, se você pensar na vida de jogador de futebol. Então, ou ele muda nos próximos meses, ou ele vai ser sempre tratado como eterna promessa que não foi o melhor do mundo, que é o que ele prometeu desde sempre. Olha a brincadeira que faz o Diário AS aqui, ó. Durante os últimos 5 anos, Neymar pôde ir ao aniversário de sua irmã no Brasil. Sancionado é punido, né? Suspenso, né? Então, em 2015 e 2016 suspenso, 2017, 2018 e 2019 machucado, como está machucado agora. Né? Então, já tem todo esse clima sendo criado em torno do Neymar, que faz aniversário no mesmo dia que o Cristiano Ronaldo. Idades diferentes, mas a mesma data de aniversário, que, como a gente já disse aqui, é hoje. Vamos ver a evolução de cada um, já que a gente está falando aí, né, da cobrança que tem do Neymar em campo. O que o Neymar realizou ao longo da carreira? Olha aí, ó. Isso a gente está comparando com a mesma idade, né? Claro, o Cristiano Ronaldo continua porque ele é mais velho do que o Neymar. Mas, ó, o Neymar esteve até os 28 anos sempre acima do Cristiano Ronaldo. Né? Em desempenho, em número de gols, não é isso? Só que agora, aos 28, ele meio que empata com o Cristiano Ronaldo de 28 anos, que até ali já tinha ganhado 2 troféus de melhor do mundo, coisa que o Neymar ainda não... A diferença de idade é de... fazer. O Cristiano tem 35. 7 temporadas a mais, nas quais ele ganhou mais 3 vezes o troféu de melhor do mundo. O Léo falava que ele está chegando no ápice, de fato, mas talvez ali o ápice, o Cristiano Ronaldo que seja fora da curva, né? Porque o ápice do Cristiano Ronaldo parece que ainda não chegou, né? Ele ainda está no ápice. É até difícil e o Cristiano Ronaldo, eu acho que é o melhor exemplo que o Neymar pode ter de um jogador. Porque o Cristiano Ronaldo, quando ele chegou ao Real Madrid, ele tinha uma imagem um pouco parecida. Né? Ele tinha fama de caicai, tinha fama de chorão,
né? O primeiro ano dele no Real Madrid foi um pouco complicado, e ele até fala sobre isso. E foi depois desse primeiro ano aqui no Real Madrid que o Cristiano Ronaldo ele percebeu que ele precisava mudar a atitude. E ele mudou. Por isso que a gente vê assim, essa subida do Cristiano Ronaldo a partir dos 27 anos, mais ou menos 26, 27 anos, incrível. Porque foi aí, nesse momento, que ele mesmo fala que ele começou a se rodear só de pessoas que botavam ele para cima. Né? Não só em termos assim, de relações pessoais, tal, mas também de assim, nutricionista, preparador físico, cientista esportivo, tudo em volta dele. Ele mudou completamente o círculo de amizade e relacionamentos dele. Foi mais ou menos com essa idade, foi com 26, 27 anos. E a partir daí ele se transformou nesse super atleta que a gente vê até hoje, jogando em altíssimo nível, com quase 40 anos. Né? Mas o Cristiano Ronaldo, ele mesmo fala isso, que ele teve que ter uma mudança na carreira dele e que a primeira mudança foi de atitude. Ele não chegou, ele não foi de uma hora, ele nunca foi esse robozão, entre aspas, né, que a gente sempre fala. O Cristiano Ronaldo, ele mudou a atitude dele depois da primeira temporada no Real Madrid. Foi aí que ele mudou e se transformou nesse super atleta que ele é. Eu acho que é o maior exemplo que tem que tomar. Não tá, hoje, o Neymar está num momento em que ainda dá tempo. Ainda dá tempo dele ter aí 4, 5 anos de carreira espetaculares que só ele pode ter. Porque, sinceramente, eu acho que só o Messi tem mais talento que o Neymar no mundo inteiro. Nenhum jogador. Vamos dizer, agora, em termos de talento, se o Neymar está no auge, eu acho que é parelho ali entre ele e o Messi. Por isso que a gente pega no pé do Neymar, porque ele pode ser isso. E ainda dá tempo. É só pegar o exemplo do Cristiano Ronaldo, mas ele precisa querer. Né? Então vamos torcer, porque aquilo que eu falei antes, nesses últimos 2, 3 meses de campeonatos europeus, hoje o Neymar é o melhor jogador em atividade no futebol europeu e não tem ninguém que chegue nem perto. Então vamos ver o que acontece nesse final de temporada. Mas essa discussão que a gente está tendo aqui sobre aniversário é aquela discussão que não precisava ter ele vivendo tudo isso que ele está vivendo nos últimos meses. É só isso, assim. Isso é o que é mais frustrante. Vamos ver como é que termina a temporada. Tomara que realmente a gente não esteja falando mais de contusões, de aniversários, não sei o quê, porque não precisa. A gente podia estar falando do melhor jogador de futebol europeu na atualidade, que é o caso que ele é. Mas é aquele negócio, a gente só está falando aniversário porque rolou aniversário e ele não jogou no dia seguinte.